Olá, meus queridos, boa noite. Hoje nós vamos iniciar nossa live. Saudade de fazer live. Semana passada não tivemos live. Deixa eu só fixar aqui o tema da live. Vou botar um nome aqui, como a infância influencia a vida adulta, que eu não me lembro exatamente o nome que foi que a gente colocou, mas é algo assim, como a infância influencia a vida adulta, como as nossas experiências da infância vão refletir na nossa vida. Boa noite, Ivonete. Vamos todo mundo chegando aqui. Como é que vocês estão? Já estou aqui num clima natalino, um clima quente, né? Com essa roupa vermelha. Tá muito quente no Rio. Eu tô até sentada do lado de cá porque eu fico mais perto. Tem um ar-condicionado aqui no teto que me alivia o calor. Eu sentava do outro lado da sala que não tem um ar tão perto. Boa noite, Marcelo. Hoje nosso papo vai ser bom, né? Vai ser muito bom. E foi muito legal. Boa noite, Eliana. Tá bem calor, Ivonete, tá brabo. A sugestão do tema que eu achei excelente foi dada por uma aluna lá do Sintonia, no nosso grupo, que é muito, muito incrível. A gente está muito numa sintonia muito boa. E uma das atividades do programa inclui fazer uma linha do tempo e tal. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas foi tão excelente. E aí essa aluna falou que deu essa ideia, né? Por que a gente não fala sobre isso? Por que você não fala sobre isso na live? Né? De falar sobre de que forma, né, as experiências vividas na infância podem impactar a nossa vida adulta, podem refletir na nossa vida adulta. E eu achei excelente, porque vira e mexe vocês me perguntam algo sobre isso nas caixinhas e a gente precisa conversar sobre isso. Então aqui estamos nessa quarta-feira de dezembro, de um calor gigante no Rio de Janeiro. Quarta-feira que vem é aniversário da minha filha, então não teremos live de novo. Mas eu já tinha combinado com vocês que dezembro seria quinzenal. Em janeiro eu vou tirar férias. Ai, gente, tô tão animada. Eu viajo dia 1º de janeiro e só retorno dia, não sei se 19 ou 20. Então não teremos live em janeiro, teremos férias. Mas vocês me acompanhem nos stories, que eu vou levar vocês para viajarem comigo. Então eu vou mostrar muita coisa e é super legal também. É tipo férias coletivas, é muito bom. Vamos lá, gente, vocês estão chegando, tô dando esse tempinho, lembrando que a live não fica salva aqui, só fica lá no canal do YouTube. Quem não me segue no YouTube, siga, porque lá estão todas as lives, tem bastante vídeo para ver, com bastante conteúdo, então é interessante que vocês estejam lá também, é bem bacana. Eu acho que o YouTube, eu sempre falo isso pra vocês, é muito mais interessante para vídeo longo, né? A gente acelera, a gente pausa, a gente volta, é muito mais interessante. Boa noite, Solange. Vamos lá, então. E só lembrando, então, gente, o formato da live. Já já eu vou fechar os comentários, vou apresentar o tema e depois eu vou abrir os comentários. Vou tentar não falar demais, sei que é difícil, porque eu falo bastante, porque é muito conteúdo, gente, é difícil. Então, vou tentar ser mais sintética aqui na minha fala. Boa noite, Claudinha. E depois abrir para a gente conversar. Provavelmente vocês vão querer perguntar, porque esse é um tema que sempre aparece nas minhas caixinhas de fim de semana e vocês estão sempre muito sedentos de informações a esse respeito. Então, acalmem o coração de vocês, que depois que eu terminar de falar, eu vou abrir para a gente bater um papo. Oi, Catarina. Boa madrugada para você aí, né? Já deve estar tarde. Boa noite, Caprichos da Bel. Agora eu vou fechar os comentários pra gente já iniciar, tá bom? Desativando comentários. Pronto, agora eu tô aqui linda e bela. De vez em quando mandem aí pra mim sinaizinhos, né, coraçõezinhos, coisinhas rindo, sei lá, porque eu tenho uma sensação de uma interação um pouco maior. Quando eu fecho os comentários eu fico falando sozinha. Mas eu preciso fazer isso, gente, senão os comentários, como era antes, né, eu acabava dispersando e o conteúdo ficava capenga. Então eu vou trazer o conteúdo e depois a gente vem pro bate-papo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar do que interessa, né, de que forma a infância impacta a vida adulta. Isso é muito interessante da gente conversar, porque tem gente que fala, né, tem até uma coisa meio estigmatizada, né, meio estereotipada. Ai, fazer terapia, vou ter que falar da minha infância. Gente, não é isso, né? A gente não tem que falar da infância. Na verdade,
a criança que nós fomos está presente na gente ainda. Por isso que ela surge como tema de terapia, né? Não é uma coisa, vamos cavucar o teu passado. Não, não é isso. É porque realmente a gente atualiza muitas coisas que a gente vive na infância. Ela ainda está presente em nós. E esse é um ponto super importante para a gente começar a reconhecer alguns comportamentos que a gente tem na vida adulta que são resultado e consequência da nossa história, da nossa infância. Então, não tem como a gente não perceber. Tem até uma frase que fala, meu cachorro está aqui do lado brincando, tem até uma frase que fala, né? A criança é o pai do homem. Porque é muito nesse sentido, né? A criança, ela vai construindo quem a gente é, né? A partir daquelas primeiras relações. Então vamos lá. Por que que a infância tem um peso tão grande na nossa vida? Por que que isso se dá dessa forma? Porque, primeiro, né, se a gente for entender biologicamente, a criança está com cérebro em formação. É quando a arquitetura cerebral está sendo construída, que as conexões neurais estão sendo feitas. Então, a gente está muito mais aberto a absorver experiências e modulando o nosso cérebro a partir dessas experiências. Então, depois que a gente já está adulto, nosso cérebro já está formado. Então, a gente já não sofre tanta variação dessa modulação como na infância. Então essa explicação biológica explica realmente por que que isso tem um impacto maior. Segundo, a gente aprende alguns padrões de comportamento a partir daquela primeira vivência, daquelas relações que a gente estabelece. A criança, ela nasce, ela chega no mundo completamente dependente do seu cuidador, normalmente a mãe e o pai. A criança não tem autonomia de vida, né? Se você abandonar um bebê, ele vai morrer, né? Então ela depende completamente desse pai e dessa mãe. E a criança começa a enxergar o mundo e a si mesma a partir do olhar dessas pessoas, né? O adulto, ele vai nomeando da criança, cadê o nariz do neném? Cadê a boquinha do neném? A gente vai gerando sentido para aquela criança, a gente vai mostrando comportamentos, construindo a imagem dela. Cadê o cabelinho? Né? A criança vai aprendendo quem ela é, qual é o corpo. Tem uma fase da criança que ela fica se olhando no espelho, se reconhecendo e se percebendo como um sujeito. Então, é uma fase muito rica de construção de identidade, de autoimagem, de construção de como a gente enxerga o mundo. Então, todas as experiências vividas nessa fase vão ter uma carga afetiva muito grande. A gente vai estar ali muito aberto para essa construção toda, e é claro que a gente vai se forjando nessas situações todas. E aí, assim, eu vou trazer algumas questões até traumáticas, que essas evidentemente vão trazer muitos prejuízos na vida adulta, que são situações traumáticas de abuso, de violência, de violência psicológica, física, sexual. Isso é muito óbvio, o tipo de impacto que traz, mas também impactos que a gente não percebe de maneira tão óbvia, né? Porque quando é uma violência muito explícita, a gente entende que isso vai gerar, que são situações traumáticas que vão gerar consequências. Agora, tem situações que não são assim traumáticas, mas elas vão modulando quem a gente é, né? A partir da cultura familiar, da cultura que você aprende ali naquele meio, das experiências, né, de socialização, né, experiências na escola. Então, a criança que ela é criada num ambiente seguro, né, num ambiente onde é um ambiente mais estável, né, onde, por exemplo, não tem tantas brigas, né, onde a criança ela é cuidada, ela é protegida na medida que ela precisa, né, o tanto que ela precisa sem ser demais, né, porque a superproteção também traz consequências. Mas a criança que ela cresce nesse ambiente seguro, tendo as suas necessidades satisfeitas, necessidades que são essas fisiológicas, né, de alimentação, de banho e de cuidados de limpeza, né, o cuidado básico que a gente tem que ter com o bebê, por exemplo, até, obviamente, as relações de afeto e de amor. Né? A criança, ela precisa ser amada, né? A gente precisa ter um meio de amor para crescer e se desenvolver bem emocionalmente. Então, a gente garantindo essas coisas, é claro que a criança vai ter um desenvolvimento mais saudável do que a criança que não passa por esse ambiente, né? Que ela não é fruto de um ambiente assim mais seguro.
E aí, quais são as questões, né? O que pode surgir a partir das experiências vividas? E aí eu quero trazer para vocês, eu vou trazer várias situações de pacientes que eu já tive para exemplificar um pouco de que forma essas situações que a gente vive na infância podem impactar a nossa vida adulta. Vou trazer desde situações mais sérias, traumáticas, até situações mais leves e que a gente identifica na nossa vida. Por exemplo, eu já tive um paciente que tinha sofrido abuso na infância, abuso sexual. Pacientes, pessoas, né, que são vítimas de abuso sexual, elas trazem muitos traumas, muitos mesmo. Talvez, né, quem sofre violência, porque o trauma, a violência sexual, ela traz também um trauma psicológico, né? Ela tem uma violência psicológica envolvida, a violência física, né? Assim, é uma coisa muito bruta para o ser humano, né? Uma experiência muito brutal, né? Tanto que tem um programa que chama Quilos Mortais, que muita gente deve conhecer, que é um programa americano, que são pessoas extremamente obesas, obesidade mórbida no nível assim de a pessoa pisar 300 quilos. Todos os programas que eu assisti, 100% deles, os obesos, que são obesos, né, que chegam a morrer da obesidade, relatam histórias de abuso sexual. É impressionante, né? É impressionante o impacto que aquilo traz na vida da pessoa. Então, a pessoa que sofre esse tipo de abuso na infância, quando ela cresce com muitas sequelas emocionais. Normalmente, são pessoas que se sentem muito culpadas. A culpa é muito presente, por mais absurda que possa parecer. Mas a criança que é vítima dessa violência, principalmente a violência sexual, né? Muitas vezes ela cresce com uma culpa que é como se ela tivesse permitido aquela situação, né? Então a gente precisa trabalhar muito na terapia. E aí eu tive um paciente que tinha sofrido essa violência sexual e na vida adulta ele era uma pessoa extremamente generosa. É uma pessoa que não sabe dizer não para ninguém. É uma coisa absurda o quanto ele se doa pro outro. É a pessoa assim que não tem uma pessoa que fale um ai dele. Sabe aquela pessoa que faz tudo por todo mundo? Ele se endivida para emprestar dinheiro. Uma coisa assim absurda. Você fala, gente, mas tá excessivo, né? Esse excesso de generosidade, por que acontece? Né? E muito... e claro, quem olha acha que ele é a pessoa mais alegre do mundo, porque é uma pessoa muito generosa, muito prestativa, muito gentil, num nível assim extremo, tá sempre dizendo boas palavras, tá sempre elogiando todo mundo. É uma pessoa assim que quem olha fala, nossa, é uma pessoa excepcional. E no processo de terapia dele, aparece uma depressão grave, com ideação suicida muito presente. E aí ele relata essas situações de abuso que ele viveu. E o quanto ele tem vergonha de ter vivido isso, o quanto ele sente culpa por ter vivido isso, a ponto dele ficar o tempo todo pagando essa dívida, né? Esse excesso de bondade com o outro é como se ele tivesse uma dívida interna muito grande que ele fica pagando eternamente, né? Nada do que ele faça ameniza aquela dor que ele sente, daquela culpa e daquela experiência que ele teve contra a vontade dele, obviamente, porque é uma criança, um pré-adolescente, por isso que a gente fala em sedução de menor, né? Você seduz a criança, o adolescente, ele não tem discernimento ainda para dizer sim ou não para determinadas situações. Então não tem o que falar de culpa numa situação dessa, né? Onde a pessoa ainda não tem condição de avaliar o que está acontecendo. E normalmente a pessoa que é vítima de abuso, ela só vai perceber que é um abuso quando ela entra na adolescência, quando ela começa a de repente ter flashes de memória e lembrar, né, principalmente quando isso acontece na infância muito pequena, tipo 5 anos, 6, 7, a criança tem uns apagamentos daquelas situações, e aí quando ela tá mais velha e ela começa a ter aquelas lembranças, é um sofrimento muito grande, porque ela começa a entender o que aconteceu. É como se ela, meu Deus, né, ela se dá conta, é como se fosse uma outra pessoa assistindo a própria história e ficando muito chocado com aquilo tudo. Então é muito traumático, traz muitos, assim, eu não conheço uma pessoa que tenha sofrido violência sexual que não tenha traumas muito profundos, né? Seja homem, seja mulher, é muito grave, né? Então precisa de terapia, não tem como lidar com isso sozinho, é um processo muito doloroso, é um processo muito difícil e a gente precisa falar sobre isso,
Principalmente porque se não fala, a dor não some, né? Ah, eu não quero falar disso, ok, mas aí é como esse paciente fica depressivo, com ideação suicida, e quem olha de fora é aquela pessoa que de repente comete suicídio e as pessoas em volta, meu Deus, ele era a pessoa mais alegre que eu conheço, mas ninguém sabe as dores que ele estava suportando, que é uma dor que se arrasta de uma vida, que foram experiências lá da infância, traumáticas no nível muito grave, que ficaram ali dentro dele a vida inteira, né? A ponto de comprometer todos os relacionamentos afetivos dele. Ele casou, por exemplo, com uma mulher muito mais velha e que ele não tem vida sexual com ela. Então, assim, a gente precisa olhar, né? Ninguém vai falar das dores do passado de uma maneira sádica. Você tem que trazer essa dor aqui pra gente conversar. Não, né? Por que a dor do passado tem que ser falada? Porque ela tá presente. Ela não tá no passado, ela tá aqui, se atualizando na minha vida, né? Isso é um exemplo de uma situação extremamente traumática e que realmente impacta muito, né? Então, esse é um exemplo. Os traumas, eles sempre vão trazer sequelas emocionais, né? E normalmente a pessoa tem muita depressão, pessoas que sofreram abuso podem facilmente desenvolver toque de limpeza, né? São pessoas... A culpa, então, gente, a culpa é muito presente. Vou trazer um outro exemplo também, de uma paciente que eu tive, que também era filha de uma mãe narcisista, né, extremamente cruel, assim, negligente, má. A mãe era má. Pessoas más também fazem filhos, infelizmente. E era uma mãe muito má, botava ela para baixo, desvalorizava, humilhava, fazia toda sorte de situações com essa filha, a ponto de ir embora de casa e abandonar essa filha adolescente em casa, com o pai, que era outro adoecido emocionalmente, um cara que tinha problema com bebida, um cara extremamente egoísta, totalmente desequilibrado também. Então, essa pessoa cresceu nesse ambiente extremamente tóxico, né, de uma mãe que, sem comentários, né, não existiu ali todo esse cenário de acolhimento, de segurança, né? Mas essa pessoa, apesar desse cenário terrível que ela veio, ela tinha ferramentas internas. O que são ferramentas internas? Traços de personalidade, né? A gente tem alguns caminhos possíveis dentro dessas situações. Eu tenho um outro paciente também que eu tenho, assim, que foi filho de pais drogados e tal, e que é aquela pessoa, assim, parece que são pessoas que muito cedo percebem que não tem com quem contar, são pessoas que muito cedo percebem que precisam amadurecer para dar conta de um cenário completamente hostil para eles, né? A pessoa, ela não tem aquele amparo, aquele ambiente seguro para se desenvolver, e ela percebe que ela tem que se desenvolver quase que sozinha, né? E isso acontece, e aí você pensa, nossa, que criança madura. Não, ela foi forçada aquilo pelas condições que ela vivia, né? Ou ela se perdia completamente, virava uma doida e sei lá, né? Podia virar uma drogada também, ou ela ia para um outro extremo, que é uma pessoa muito correta, muito rígida, muito... eu falo que o modo, a pessoa ativa o modo sobrevivência. É aquela pessoa que é aguerrida, que não se deixa levar, que não se vitimiza, que é uma pessoa que se coloca assim, forte. Ela desenvolve uma autossuficiência excessiva, porque ela nunca teve com quem contar. Então ela passa uma vida sozinha. Passa correndo atrás e eu me viro, e eu não tenho com quem contar, e eu não preciso de ninguém, e é isso aí. Deixa eu só beber uma água, gente. Ela passa... E aí, por exemplo, é uma condição de vida que essas pessoas tinham, que eram muito, muito difíceis, que fez delas pessoas muito fortes, né? Não que a gente precise passar por uma desgraceira dessa para se tornar forte, mas nesse caso, nesses dois casos que eu estou dizendo, são pessoas que se fortaleceram para poder sobreviver nesse cenário, mas que trazem as suas sequelas emocionais, né? E de que forma isso aparece, né? Esse excesso de autossuficiência, a pessoa que fica desconfiada nas relações, não confia em ninguém, né? Ela tá ali nas relações, mas está sempre ali com o pé atrás. Essa paciente que era muito maltratada por essa mãe, tinha uma autoestima baixa, né? Em muitos aspectos, né? Profissionalmente era uma pessoa... Fez faculdade, trabalhou muito nova, fez tudo sozinha, porque não tinha com quem contar. Então ela muito novinha teve que se virar na vida.
O que é maravilhoso, tá, gente? Isso não é uma crítica de jeito nenhum, eu tô constatando fatos, né? É o melhor que essas pessoas podiam fazer dentro do cenário que elas tinham. É o modo sobrevivência atuando ali maravilhosamente, porque poderia dar tudo errado e deu tudo certo. Mas são pessoas que se autoexigem demais. Né, são muito duras com elas mesmas, não aceitam falhar, porque assim, são pessoas que aprenderam que não podem falhar nunca. Porque se elas falharem, quem vai estar ali por elas? Ninguém. Elas não têm um backup, né? Não tem alguém ali segurando as pontas. Então, são pessoas que têm dificuldade em lidar com os próprios erros, que são muito autoexigentes, que são muito duras com elas mesmas e com a vida. Né? São pessoas que se tornam duras. Sabe que a pessoa parece que nada derruba, tem esse lado bom da fortaleza, mas por outro lado, né, a gente constrói um muro ali de proteção, mas é um muro que protege, mas também te isola, né, atrapalha suas relações afetivas, né, porque é muita dificuldade nessas relações. E também sempre está presente a tal da culpa, né? Ainda que você entenda racionalmente, teve uma paciente, né, que passou por essa situação, e eu lembro que quando ela me relatou que a mãe tinha abandonado ela estava com vergonha de me contar. Como se ela tivesse alguma responsabilidade nisso. Né? Ela foi abandonada. E por que ela tinha vergonha? Porque na fantasia, no imaginário dela, ela não era uma boa filha, por isso ela tinha sido abandonada. Né? A gente cria essa autoimagem quando a gente... tem uma frase, eu acho que é da Melanie Klein, que fala, né? A criança, quando ela não é amada, quando ela é maltratada, ela não tem raiva dos pais, ela tem raiva dela mesma, porque ela acha que ela não é uma boa criança, né? Ela não é uma pessoa boa, digna de ser amável, já que aquela primeira relação que ela tem é essa relação de desprezo, de humilhação, e aí a criança incorpora como ela sendo a pessoa má. Né, como ela sendo a pessoa insuficiente, que não atende àquela expectativa dos pais. Então, filhos de mães narcisistas sofrem muito com isso. A mãe narcisista costuma humilhar o filho, e a filha, então, quando é mulher, é pior ainda. Então, tem essa questão da humilhação, de subjugar, de dizer você não faz nada direito, você é muito burra, ou você é feia, ou, né, elas são humilhadas e crescem com uma autoestima muito prejudicada. Como é que você constrói uma autoimagem positiva se as pessoas que te olham inicialmente na tua vida dizem que você não vale nada? É muito complicado. Então, essas situações traumáticas, é claro que vão repercutir na nossa vida adulta, na maneira como a gente se relaciona com pessoas. Pode ser que, por exemplo, você seja essa pessoa dura, desconfiada e fechada para as relações, esperando ser abandonada a qualquer momento, né? Eu não vou me relacionar com ninguém porque eu vou ser abandonada. A gente reproduz aquela ferida do abandono que houve lá atrás. Ou pode ser o contrário, a pessoa que cria um vínculo de dependência emocional, que fica ali querendo ser a boazinha, a pessoa que vai ser sempre, né? Eu tô sempre aqui querendo servir, querendo ser agradável para não ser abandonada. Eu crio formas de cativar as pessoas com medo de ser rejeitada de novo. Então a gente acaba trazendo para a nossa vida adulta muito daquelas dores que a gente vivia. Só que às vezes a gente não tem clareza. Algumas vezes sim, a gente consegue perceber esse link direto. Outras vezes a gente não percebe. A gente não percebe. A gente só repete um padrão. Aí até trazendo, por exemplo, o exemplo da Anna Hickman, que ela... Todo mundo, né, foi super tornado público por ela mesma, a situação que ela viveu de violência com o marido. E depois eu vi numa entrevista ela relatando que ela viveu um ambiente de muita violência, que o pai dela era muito agressivo, que ele batia muito violentamente na mãe dela, inclusive nela, né, chegou a bater. E que ela falou que ela jamais passaria por aquilo. E aos 16 anos ela conheceu o marido dela, que era um cara... sem comentários, né? Porque depois eu passei a ver vários trechos de entrevista e vi o quanto ele era grosseiro e tratava mal ela. E aí o que acontece? Isso a gente faz. Quem cresce num lar assim mais violento, de uma pessoa grosseira que trata mal, a gente naturaliza isso. A gente se acostuma a ser tratado daquela forma. Então, se você está num ambiente onde, sei lá, seu pai bate na tua mãe ou seu pai te trata com desprezo, quando você cresce, você aceita ser tratada dessa forma porque você está acostumada. Você nem identifica como violência, porque isso para você é normal.
né? Ela não identificava, provavelmente, que esses atos, né, essa violência psicológica que ele fazia com ela, que ele tratava ela mal, ele era um grosso e tudo, mas ela entendia talvez como violência só a violência física, que quando chegou a violência física, aí ela falou, aí não. Mas ela já vinha sofrendo uma violência psicológica enorme e ela não se dava conta. Por que ela não se dava conta? Porque muito provavelmente tem a ver com a história dela de ter vivido nesse lar tão violento que para ela aquilo não era uma coisa assim tão absurda. Diferente de uma pessoa que viveu num ambiente onde era muito bem tratada, onde as pessoas eram gentis, onde a pessoa se sentia amada. A pessoa que é amada, que é querida, que é bem tratada, ela não, alguém vai tratar mal, ela vai falar, que isso? Não, né? Não aceito ser tratada dessa forma. Nem minha mãe fala assim comigo, né? Não tem gente que fala, nem minha mãe fala assim comigo. Tá doido me tratar desse jeito? Nem meu pai nunca me encostou a mão. Quem você pensa que é? Né? A gente tem outro referencial de amor, de relação e de forma da gente expressar isso. Então, olha quanta coisa que a gente vai forjando ali na infância e que vai fazendo quem a gente é hoje. Desde situações muito graves, como essas todas que eu trouxe, até situações de socialização, pequenas coisas, coisas que a gente vai construindo sobre a gente mesmo a partir do olhar do outro. Eu já falei para vocês, por exemplo, que eu era uma criança tímida e fui tratada dessa forma, como frágil, como tímida, como insegura. E eu entrei nesse lugar. Eu passei a infância e a adolescência toda me sentindo tímida, insegura e frágil. Até sair desse rótulo e perceber que eu poderia ser algo diferente disso, demorou. Demorou muito. Eu já estava na faculdade. Aliás, para vocês terem ideia, quando eu me casei aos 24 anos, tinha me formado e me casei. Eu lembro a minha mãe, na época viva ainda, foi falar com meu marido para cuidar de mim, porque eu era muito sensível, porque eu era muito frágil, que ele deveria ter muito cuidado comigo. Gente, eu não sou essa pessoa frágil. Eu talvez tenha sido uma criança que vivia num ambiente muito emocionalmente instável. Meus pais eram muito instáveis emocionalmente e eu sentia medo. Eu lembro de sentir muito medo. Medo de, sei lá, medo de briga, eu tinha muito pesadelo, né? Meus pais brigavam muito, não tinha violência física, mas era bateção de porta, gritaria, e eu cresci naquele ambiente, então eu fui me retraindo e fui ficando aquela criança insegura. Um ambiente instável gera insegurança. Então eu era uma criança insegura e tímida, porque eu sou mais introvertida. Eu não sou tão expansiva, até hoje eu não sou. Eu não sou essa pessoa, eu sou assim, muito falante e tal, com as pessoas que eu conheço mais. Agora, se eu chego numa festa estranha com gente esquisita, eu fico um pouco tímida. Mas a gente gruda em alguns rótulos, a gente tem experiências da nossa infância que a gente carrega dentro da gente e de vez em quando aquela criança aparece. Aquela criança insegura, que tá com medo, que pode ser mal avaliada, que tem ambientes ali que eu não me sinto muito segura, que é aquela criança que ainda habita em mim. E que hoje, eu sou uma mulher adulta e madura, eu sei modelar melhor as minhas atitudes e tudo, mas essa criança ainda está em mim. Então, eventualmente, essa timidez ainda aparece. E o quanto que a gente é impactado por essa construção do olhar sobre a gente, né? A gente se percebe daquela forma. E isso vale para muitas coisas, gente. Até para você ter ideia, quando a gente faz... Você, parece que estou falando com você. Quando a gente faz orientação vocacional, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é mapear as profissões de avó, de pai, de mãe, né? Porque aquele ambiente influencia até a nossa escolha profissional. Né? Influencia tudo na nossa vida, a maneira como eu vejo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu me relaciono, a profissão que eu escolho, né? Como a gente fala, o fruto não cai muito longe do pé. Então tem toda essa influência. É claro que é sempre possível e necessário ressignificar a nossa história, olhar para aquelas situações que a gente viveu, entender de que forma isso está presente na nossa história atual, né? E rever isso, né? Fazer as pazes com o nosso passado, nos libertar da culpa que a gente carrega por um monte de situações que a gente não tinha absolutamente culpa nenhuma, e que a gente tem vergonha, e que a gente tem culpa. Lidar com essas emoções é muito importante, né? Rever essas coisas na nossa vida. Então, são muitas situações que a gente vive na infância e que a gente carrega para a vida adulta. E muitas dessas vão trazer transtornos de ansiedade, dificuldades nos relacionamentos,
né? Isso aparece e não precisam ser situações, obviamente, traumáticas. Podem ser essas pequenas situações, né? De repente, é até interessante, né, que uma das alunas do Sintonia falou que ela foi olhar para o passado dela e ela só lembrava de coisas boas. E ela é uma pessoa extremamente positiva. Ela é muito otimista, né? Ela até falou num dos encontros que ela citou a Poliana, né, do livro Poliana, Poliana Moça, que fazia o jogo do contente, né? Que a maneira que a Poliana tinha de ver o mundo é sempre vendo o lado bom das coisas, e ela tem isso. Então, quando ela olha para trás, ela até fala, ela só tem boas lembranças. Aí ela ficou brincando que ela foi tão paparicada, ela foi tão amada, ela cresceu num ambiente tão seguro, que ela tinha uma boa autoestima, ela era uma pessoa ótima, tem várias boas memórias. E aí ela brinca que o problema é agora a vida adulta. Ela quer voltar àquela vida que ela tinha, segura, acolhedora e amada. Agora, ela falou que quando ela entrou na faculdade, que ela mudou de cidade, ela começou a lidar com o mundo real, né? Que nem sempre as pessoas vão gostar da gente e a gente tem que lidar com isso. Nem sempre a gente vai agradar, né? O mundo não é tão fácil quanto a gente foi acostumado, né? Então, ela até fala que ela foi super protegida. E aí vem o outro aspecto. Mesmo uma pessoa super protegida também vai trazer essas consequências na vida dela, né? Esse excesso de proteção, de cuidado, de poupar a criança de qualquer frustração, só vai empurrar para a vida adulta uma dificuldade dela lidar com as frustrações, porque as frustrações fazem parte da existência. Então, em algum momento, ela ia ter que lidar com isso. E aí, chegou na vida adulta, ela, meu Deus, eu quero voltar àquela época boa da minha vida, porque agora eu tenho que lidar com um monte de dificuldades. Então, tem coisas que dependem dela e que ela não está alcançando, profissionalmente e tudo mais, e ela fica muito angustiada, muito frustrada, aquilo abala a autoestima, porque ela não foi preparada para lidar com as dificuldades, né? Ela sempre teve um mundo muito cor-de-rosa. Então, é óbvio, né, gente, que as consequências para a vida dela são muito mais amenas do que alguém que sofreu traumas terríveis, pelo amor de Deus, né? Não se compara em nível de gravidade. Mas isso é só para mostrar para vocês como vai sempre ter uma influência em quem a gente é. Não tem como, a gente não tem como se destacar. É isso, né? Na infância a gente está formando a nossa identidade, a nossa personalidade, as nossas conexões neurais. Isso vai determinando quem a gente é ao longo da vida. As experiências, cada fase da vida que a gente passa, a gente vai tendo experiências, vivências, e aquilo vai construindo, né? São tijolinhos ali que vão construindo quem a gente é. Então, aqueles tijolinhos estão na gente o tempo todo, né? O que é importante eu preciso reconhecer esses tijolinhos em mim, para poder desconstruir aqueles que estão disfuncionais, para poder não replicar na minha vida, né? Quantas vezes a gente fala, gente, aquilo que você pensa, o dia que eu tiver filho, eu jamais vou fazer isso. Aí você, o dia que é mãe, repete igualzinho a sua mãe falava com você. Você, meu Deus, eu tô fazendo igual minha mãe. Aí dá até um pavor, né? Quando você não quer aquela mãe como referência, ou acha graça, né? Tipo, quando você se torna mãe, você não é todo mundo, aquelas frases que todo mundo brinca. E que a gente faz? A gente repete esses padrões, né? A gente repete ao longo da vida. Então é bem importante que a gente reconheça esses padrões para poder lidar com a nossa vida e com nossas emoções e romper com padrões que são disfuncionais. É possível, né? Não é só possível, é necessário que a gente rompa, né? Por exemplo, eu já tive paciente também que cresceu num ambiente de muita repressão sexual, né? A família era muito religiosa e tinha uma repressão muito grande, né? Com muito moralismo, com muito certo e errado, com muito pode e não pode. E ela foi reprimida de todas as formas, não só nas questões sexuais, né? Mas tudo, né? Ela tinha uma mãe com muita dificuldade, é uma mãe com muitos problemas psíquicos também, e essa mãe não conseguia abordar com ela nada, nem sobre falar de menstruação, né, coisas simples da vida. A mãe não conseguia falar com elas, uma série de dificuldades nessa relação. Uma mãe violenta emocionalmente falando, né, que também botava ela para baixo e reprimia e tudo. E é claro que isso começou a impactar a vida dela adulta, né? Ela tinha muitos sintomas de ansiedade, de depressão. Ela tá comigo já tem um tempo. Nossa, ela tá ótima, maravilhosa. Então, assim, é claro que é possível a gente olhar para essa história, perceber onde tem os nós, que eles continuam na gente, que aí você adulta
foi criada nesse ambiente tão repressor, como é que você vive a tua sexualidade? Como é que você vive as suas relações? Né? Ainda que você, não mora com a mãe já tem um tempão, foi morar sozinha, foi fazer faculdade, né, em outra cidade, você dá o grito de alforria daquele ambiente repressor em todos os aspectos, isso é maravilhoso. Aí você pensa, tô livre, só que não, aqueles tijolinhos repressores estão em você. E aí aquilo se torna muito presente. Ela começou a ter sintomas de depressão, sintomas de muita ansiedade, uma série de questões afetivas, de autoestima, né? Muitos problemas de autoestima. Então, na terapia, é muito importante quando a gente consegue fazer essa leitura, né, do que é da nossa infância, do que é de agora, né? Quando você é criança, as coisas têm um impacto diferente, porque você é muito vulnerável. Você não tem condições emocionais de administrar situações da tua vida, porque você é criança. Então você não consegue reagir de maneira adequada, né? Ou de uma maneira saudável. Aí você na vida adulta, você já tem recursos. Apesar de você ainda ter a mesma mãe com os mesmos problemas, a sua reação não precisa ser a mesma. Você já tem maneiras de responder a isso de uma forma mais saudável. Você já identificou que algumas questões da infância estão ali presentes, você já consegue elaborar isso melhor, você já consegue acolher essa criança ferida dentro de você e se permitir viver outras coisas. Se respeitar, né, se liberar de muitas coisas. Então, o processo de terapia, ele é muito libertador nesse sentido. E é muito difícil, gente, nessas situações de vida que a gente percebe que está impactando a nossa vida atual, é muito difícil a gente promover uma mudança sem passar por esse processo. De olhar para a nossa história, desse processo de autoconhecimento, de conseguir identificar esses nós. Não é fácil, né? Contando aqui para vocês, parece que é um joguinho, é isso. Não, gente, é um percurso que a gente vai construindo. Às vezes eu pego, por exemplo, um paciente repete uma frase e aí você, nossa, interessante isso que você falou, né? Me parece muito o que teu pai falou em determinada situação. Aí a pessoa começa a fazer uns links assim, nossa, né? Não é uma coisa, não é uma linha tão reta e tão clara. Porque muitos desses padrões que a gente repete são inconscientes. A gente não tem consciência deles. Então, no processo de terapia, a gente traz para nossa consciência muito das coisas, porque a gente boicota a nossa vida. Só para finalizar, eu vou trazer um exemplo que eu sempre trago da minha própria vida para vocês entenderem um pouco. Eu vivi nesse ambiente familiar de pai e mãe brigando muito, tal, meus pais se separaram na minha adolescência e tudo mais. E eu cresci muito, né? Eu e duas irmãs, somos 3 mulheres, e meu pai sempre muito feminista, nesse sentido de vocês têm que ser independentes, a independência começa pelo bolso. Essa frase é uma frase que é registrada na minha mente e que eu acho boa em algum aspecto, porque ele tem razão. Nesse sentido, eu lembro que eu sentia muita raiva quando ele falava isso, porque ele era muito autoritário, muito, e era no sentido de me proibir de fazer alguma coisa, porque por mais que eu já tivesse 18 anos, 19 anos, 20 anos, ele continuava autoritário, porque a independência começa pelo bolso, não é fazer 18 anos como a gente acha, né? Então, eu cresci com essa mentalidade, né, de ser independente, de nunca depender de ninguém, de ser uma mulher autossuficiente, tanto que eu tenho esse comportamento de excesso de autossuficiência com muita coisa na minha vida, porque também eu fui negligenciada em vários momentos, enfim, tem todo aí um histórico que me leva a ser quem eu sou hoje. Mas é interessante que eu cresci com a ideia de que o casamento, por exemplo, era uma instituição falida e que certamente... É como se fosse um ciclo na minha cabeça. Eu ia me casar, ia, sei lá, ficar um tempo com meu marido e acabar me separando, porque essa era a ordem natural das coisas, né? É como se fosse um ciclo natural pela experiência que eu tinha dentro da minha própria família, de perceber que o casamento não é uma coisa bacana de ser vivida. E aí, tanto que quando eu casei com meu marido aos 24 anos, eu não quis mudar meu nome, que eu falei, não vou mudar nome, 2 trabalhos, tirar e botar nome, né? Na hora que for separar, uma dor de cabeça... E fui me preparando para esse fim, né? De que forma eu me preparava? Trabalhando loucamente, porque eu tinha que ter minha independência total, né? Meu marido é 8 anos mais velho do que eu e já tinha uma estabilidade. Ele trabalhava no Banco do Brasil desde os 15 anos, então ele tinha uma carreira estabelecida e eu recém-formada, naquela faca no dente, eu tenho que correr atrás do meu, eu não posso depender de ninguém.
E realmente eu fui construindo uma carreira para mim, né, com todo o incentivo dele, inclusive, que pagava pós-graduação, que pagava cursinho para concurso. Meu marido nunca deixou de me incentivar nesse sentido. E aí, eu sempre muito aplicada nesse meu desenvolvimento, nesse meu crescimento, comecei a trabalhar excessivamente, comecei a ficar muito estressada. E aí eu tinha 2 empregos, né? Eu era da prefeitura concursada, eu era da polícia concursada, eu tinha consultório, minhas 2 filhas pequenas. Eu sei que eu entrei num ciclo de excesso de trabalho, de esgotamento, eu tava num burnout, assim, tava num esgotamento emocional. E eu lembro de pensar, por que que eu me obrigo a tanta coisa? Por que que eu tô me maltratando desse jeito? Eu não precisava disso. A gente tinha uma estabilidade financeira como família, né? Meu marido ganhava bem, eu não tinha nem necessidade de estar me matando. Por que que eu me matava daquele jeito? Por conta das minhas crenças, que vêm lá da infância, da minha adolescência, das minhas vivências, de que eu tinha que estar pronta para o momento da separação. Porque a separação ia naturalmente acontecer na minha cabeça, né? Seria o ciclo natural da coisa pela vivência que eu tive. E aí a gente vai na vida se encaminhando para isso. A gente tem, eu falava muito sobre isso antes nos vídeos, né? Da profecia autorrealizável. Eu ia realizar aquela profecia na minha vida sem perceber, porque o excesso de trabalho, o esgotamento e tal, estava me deixando uma pessoa difícil de lidar, né? Eu chegava em casa, difícil no sentido não de enfrentamento, porque eu sou da paz, mas assim, ai não vem, eu não tinha paciência para meu marido, eu não tinha tempo para ele, não tinha... E aí você vai se tornando uma esposa complicada, né? A sorte que a gente tem um vínculo de afeto muito grande e óbvio, né? Estamos juntos há mais de 20 anos, vou fazer 21 anos de casada já. Mas poderia ter dado tudo errado. E aí, vamos supor que se eu na época, não pedisse a exoneração de um trabalho, não reduzisse minha carga de trabalho, persistisse naquilo, meu casamento ia acabar desandando, pelo tanto que eu trabalhava. E aí aquilo ia confirmar minha crença, tá vendo? Por isso que eu não parei de trabalhar. Olha só, por isso que eu sabia que ia acabar. Então, eu estava certo o tempo todo. Olha que loucura, olha a nossa mente, as voltas que dá, né? Aquela construção lá na infância que eu tinha, de que casamento era uma coisa que não ia dar certo, de que eu tinha que ser uma mulher independente, que eu não podia depender, eu fui crescendo com aquelas crenças em mim, trazendo elas para minha vida adulta e colando elas na minha realidade, porque a minha realidade não era essa. Eu sempre vivi bem com meu marido, a gente não tem briga em casa, a gente não tem bateção de porta, até porque eu não suporto isso, porque esse é um traumazinho da infância, então eu não suporto isso, não tem, na minha casa nunca teve briga de eu bater porta dizendo que ia embora dessa casa, nunca teve, nem eu, nem ele. Não é uma coisa que eu suportaria, porque tem a ver com as minhas feridas infantis. Então, eu tô trazendo essa história toda para trazer para vocês o quanto que as nossas experiências da infância estão presentes na nossa vida atual. E como muitas vezes é claro e evidente, em situações de traumáticas muito graves, por exemplo, as violências, né, abuso sexual e etc., ou histórias de bullying na adolescência, que são histórias que geram muito trauma, né, que geram muito transtorno de ansiedade no futuro, né, que trazem muita ansiedade social, né, as pessoas que viveram bullying, por exemplo, têm muito problema de socialização. Então, olha quanta coisa que estava ali na nossa infância. Você pensa, isso é do meu passado, não me importa mais. Importa sim, porque não está no passado. Lembra que a gente é uma construção, aqueles tijolinhos estão ali, né, a gente foi construindo e ele está em nós. Então, ter essa consciência, trazer essas coisas que ficam um pouco inconscientes para o consciente, faz a gente, realmente, o que eu estou fazendo? É hora de mudar, antes que isso me gere ainda mais prejuízo. Entenderam, gente? Já falei demais. Deixa eu abrir aqui para vocês, porque é possível que vocês queiram falar. Então, liberei aqui os comentários, se vocês quiserem perguntar. É muita informação, eu poderia sair aqui conversando. Gente, isso é a base da terapia, né? Isso é a base da nossa existência, praticamente. Então, eu poderia trazer aqui muito mais assuntos sobre isso, milhares de exemplos para vocês entenderem melhor, mas é só uma live, né? Não é um workshop. Aliás, poderia até criar um workshop sobre isso, né? Fazer uma coisa um pouco mais com mais tempo, né? Um workshop de umas 3, 4 horas, trazendo formas de lidar com isso, quem sabe?
Quem sabe um planinho aí pro futuro. Mas perguntem, quem tem dúvidas. Cida, boa noite. Você falou em fazer as pazes com o passado. Como fazer isso? Ressignificando, Cida. Sabe o que acontece? A gente não muda o passado, né? O passado é eterno. O passado é eterno. Então, o que eu faço com ele? Eu ressignifico a minha história. Eu passo a dar outros sentidos para ela. Eu passo a entender que eu não tenho culpa pelo que eu passei. Por exemplo, eu não tenho culpa da minha mãe ter me abandonado, eu não tenho culpa de ter sido abusada por um tio. Então, eu acho super importante que a gente consiga ressignificar a nossa própria história. Claudinha, com certeza dá pano pra manga. Perfeito, Narinha, adorei o tema. Kátia, boa noite, Kátia. Ai, deixa eu só voltar aqui. Oi, Rê, foi excelente, nunca tinha pensado dessa forma bem explicada como você fez. Que bom, Regina, que você gostou. Juliana, eu mesma fui superar na terapia o ser filha única que não aceita porque minha mãe falava que eu não tinha irmãos porque eu não pedi. Oxi, pelo amor de Deus, né? A criança tem esse poder todo, eu quero um irmão. Pelo amor de Deus, né? Solange, quanta coisa acontece em nossa vida na família. Sim, Solange, muita coisa, né? Fernandinha, sofro muito com dependência emocional, carência afetiva, busco validação do outro. Como mudar isso? Fiz até terapia uma vez e continuo na mesma. Tem que fortalecer a autoestima, Fernandinha. Quando a gente... É isso, essa carência, esse excesso de dependência, talvez alguns tijolinhos aí não estejam bem colocados, né? Teve aí alguma questão na autoestima que ficou falha. E é sempre possível desenvolver, né? E você precisa buscar isso dentro de você, se desafiando, buscando seu crescimento pessoal. É possível, tá? É possível mesmo melhorar. Edna, maravilhosa suas falas, me fez refletir muito. Que bom, Edna. Kátia, mas como não ter as mesmas atitudes da mãe se é inconsciente? A gente precisa trazer para a consciência, por isso que eu falei que é muito difícil a gente fazer isso sozinho, que fazer o processo de terapia, até para vocês, essa história que eu trouxe, por exemplo, de casamento que eu vivi, foi na minha própria terapia que eu consegui identificar, né? Ou com os meus pacientes, todas essas histórias que eu trouxe para vocês, é a partir do processo terapêutico. Algumas coisas a gente já identifica, né, imediatamente. Opa, tô falando igual minha mãe, às vezes a gente se estranha, né? Deus me livre, falava tanto do meu pai, tô aqui fazendo igual. Algumas coisas são muito claras, outras nem tanto. Então a gente traz para a consciência a partir do processo de terapia. E normalmente a gente identifica alguns nós na nossa vida quando a gente... isso que eu falo sempre, quando alguém fala alguma coisa ou você se indigna com alguma situação, são coisas que pegam a gente. Por que isso me incomodou? Por que isso me incomoda tanto? Isso já é um sinal que tem alguma coisa aí. Por exemplo, meu pai era extremamente autoritário. Extremamente. Pensa num homem autoritário. Eu tenho horror de autoritarismo. Fui parar na polícia, que é uma instituição militar onde o autoritarismo reina. Vocês imaginam o meu nível de sofrimento. E como é uma coisa engraçada, né? Como a gente tenta fugir daquilo e cai exatamente naquele buraco que a gente tanto queria fugir. E como era difícil pra mim. E eu pensava, eu tinha tanta raiva, eu tinha raiva de chorar. Vocês não fazem ideia, isso é real. Na minha época da formação militar, que é a época mais horrorosa pra mim, que tenho pavor de ser mandada, tenho pavor de alguém ficar impondo coisas pra mim. Por que aquilo me incomodava no nível? O que eu esperava do militarismo? Por que aquilo me incomodava? Porque pra mim, Adriana, é muito difícil lidar com isso, porque eu tive um pai extremamente castrador. Então aquilo me dói, me fere de um jeito que para outras pessoas pode ser ok, para mim não é ok. Eu odeio que me digam o que fazer. Eu odeio que me digam o que fazer. E essa consciência eu tenho quando você tá, por exemplo, né? Por que aquilo me pega tanto? Por que ter que obedecer a alguma coisa é uma coisa que me tira do sério? Porque eu tenho um pai que era muito autoritário, que sempre me reprimiu demais, no sentido de eu que mando e não sei o quê. Então a gente pega esses nós nessas atitudes. É você ficar atento a essas coisas, né? Tipo, acontece alguma coisa com você, tem coisa que pega a gente de um jeito que é estranho. Você fica... E na terapia eu fazia muito isso com o paciente. Eu entendi, tá? Entendi. Isso tudo que você me contou é terrível e tal, mas por que você tá preso nessa história? O que nessa história? Né? O que isso? Essa pessoa que você falou é insuportável, blá, 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 entendi. Agora, por que isso te pegou? Quando pega na gente, pega na ferida.
Então, já é uma maneira da gente começar a levantar um sinal de alguma coisa errada. Oi, Leide. Tomara que explore mais o tema, maravilhoso. Podemos pensar nisso. Cida, eu larguei muita coisa importante na minha vida para ficar com pessoas que não gostavam de mim. Como superar essa culpa? E aí, Cida, isso são situações talvez mais recentes da tua vida, né? Não necessariamente da infância só, né? Então é uma coisa que você precisa avaliar na sua terapia. Eu acho que você deve ter muitas questões aí. É difícil eu poder ficar te respondendo pontualmente cada situação, porque você sempre traz bastante questões e eu acho que você é uma paciente para terapia mesmo. Não sei se você faz, se não faz, faça. Né? Porque superar a culpa é uma coisa necessária na nossa vida. Né? A culpa, ela maltrata muito a gente. É uma autopunição que a gente se coloca, né? A gente se culpa, a gente se castiga, né? A gente não se liberta daquilo. É uma coisa horrorosa. Solange, adorei sua abordagem, sempre muito clara nas colocações. Adoro ouvir e assistir suas lives, sempre muita aprendizagem. Obrigada, Solange. Márcia, boa noite, ansiosa para o próximo encontro. Ah, que bom, Márcia. Rê, essas que nem tanto é que são difíceis de identificar. Sim, com certeza, são as mais difíceis. Poliana, passei um trauma na escola, professora muito carrasca e cruel, e hoje muitas emoções me remetem àqueles momentos. Sim, Poliana, essa é a questão do trauma, né? A gente revive aquela dor, né? A gente revive, e é interessante que o inconsciente, ele é atemporal. O que isso quer dizer? A emoção volta, como, né? Quem nunca sentiu isso? Aquela emoção, ela volta como se você estivesse vivendo aquilo de novo. Não é o nosso inconsciente, as nossas emoções e tudo, ela não é datada, né? A emoção, ela volta de um jeito estranho, né? Intenso. E isso o trauma traz, né? Você reviver aquela dor. É muito ruim, né? E esses traumas de escola, nossa, como isso marca, né? Eu tenho um paciente que sofreu muito bullying, isso marca ele demais, inclusive no ambiente de trabalho. Né? Qualquer situação de trabalho, por exemplo, né? Ele já hoje é um homem maduro, extremamente inteligente, bem-sucedido, mas ele entra na sala de trabalho e ele percebe um clima estranho, ele já se sente péssimo. Ele cai no buraco do bullying com muita frequência. E isso é um trabalho que a gente tem que estar o tempo todo resgatando. E não é fácil, tá? Não é fácil. Muitas vezes ele cai e não percebe. Eu que tenho que falar, aí, olha o bullying voltando, né? Aquela sensação de... eu falo, não é, né? Assim, a gente tem que enxergar as coisas como são. Mas a gente enxerga com aquela lente da dor do passado, que ela retorna. Então a gente realmente tem que estar atento. Naira, um adulto que foi obeso na infância, adolescência e adulta, ansiedade extrema, fez bariátrica e a compulsão agora é pelo álcool. Isso pode ser algum problema na infância? Pode. E é um problema na vida, né? Por isso que a bariátrica, ela só é recomendada para pessoa que faz acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque a gente desvia a compulsão para outra coisa. E o álcool é terrível, terrível, terrível. Né? Então, pode ser, não necessariamente, né? Mas problemas certamente tem, né? Certamente, a compulsão é um deles. A pessoa que normalmente tem uma obesidade ao longo da vida, né? Primeiro que vai ter as sequelas da obesidade, por exemplo, na infância e adolescência, deve ter sofrido horrores, e isso traz marcas emocionais muito pesadas. E segundo, que a pessoa que tem uma vida de obesidade provavelmente já era uma pessoa com baixo controle de impulsividade, com compulsividade, que isso aí você está dizendo que ele tem compulsão. Então, terapia para ontem. Ricardo, live incrível, muito importante para todos nós. Obrigada, querido. Tati, que live maravilhosa. Gente, que bom que vocês gostaram. Alexandra, eu não consigo saber o porquê estou presa numa situação. Às vezes é difícil, né, Alexandra? Eu sei que não sei se você ainda está na terapia, mas eu sei que você já fez bastante. Tenta entender, né? Por que você insiste em ficar em alguma situação. Kátia, só muita terapia mesmo. Talvez ainda dê tempo. Graças a Deus te encontrei. Ai, que bom, Kátia. Sim, claro que dá tempo. Nunca é tarde. Narinha, eu também odeio que me digam o que fazer e tenho dificuldade de lidar. Trabalhei com a senhora no ganho e é bem difícil. Ah, Nara, é você que tá Narinha. E eu não enxergo as fotos direito. Trabalhei com a senhora no ganho e é bem difícil lidar mesmo. É difícil. Ah, militarismo difícil. Sim, não é mole. Cida, eu também tive problemas na infância. Fui criada por uma pessoa extremamente controladora.
É um inferno, gente. Pessoas muito autoritárias. E é engraçado, com as minhas filhas eu sou zero autoritária. Aí vem as compensações, né? A gente tenta compensar com os nossos filhos as dores que a gente teve na nossa infância, né? Na nossa adolescência. Eu acolho minhas filhas num nível tão absurdo, né? Eu sou tão de boa que minhas filhas, assim, eu não tenho conflito quase com elas, de verdade. Mas isso é porque eu tento resgatar a minha adolescente ferida nelas, né? Assim, eu com certeza, eu sou uma pessoa extremamente tolerante, tanto minhas filhas sempre falam, nossa, minha mãe é muito calma. E eu sou mesmo, não é forçado. Eu realmente não me importo e nem me abalo com muita coisa, porque eu acho que eu fui tão controlada, sofri com tanto autoritarismo, que eu sou zero autoritária. E minhas filhas zero me desrespeitam. Então você vê que é uma bobagem esse negócio do autoritarismo, né? Claudinha, tem a característica do primeiro paciente que você falou. Quero ser boazinha o tempo todo, cuidar, acolher, curar. Muita dificuldade de dizer não. Já entendi que foi a falta de carinho dos meus pais. Sim, Claudinha, que bom que você já entendeu. Isso também te faz hoje não ficar buscando aquele afeto perdido, né? Você hoje tem que se respeitar, né? Entender que aquele afeto perdido tá perdido. A gente não vai ficar resgatando nos outros. A gente tem que achar ele dentro de nós, assim, né? Onde tá esse amor em mim? Eu sou capaz de desenvolver esse amor por mim, sem ter que estar o tempo todo me submetendo à relação com o outro. Kátia, lembro que era pequena e a professora era muito dura, não deixava brincar e colocava de castigo, de cara pra parede. Como eu posso me lembrar disso? Pois é, Kátia, e você estava dizendo da sua dureza na vida, né? A gente aprende a ser duro. Quando a gente vive situações muito duras, né? A gente vai sendo essa pessoa muito... Gente, essas experiências todas, elas vão construindo quem a gente é, né? Esse tema é maravilhoso. Sim, você que deu ideia. Carlos, por que gostamos de pessoas indisponíveis, indiferença ou sem reciprocidade? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer, né? Não é todo mundo que gosta, no caso você gosta, por quê? Por que que isso é uma coisa pra você, né? De onde vem isso, né? Essa vontade de estar com quem tá indisponível, né? O que que acontece? Kátia, odiei o autoritarismo em casa, mas acabei fazendo o mesmo, não me perdoo. Aí a gente vai trabalhar essa questão, Kátia, da culpa, do perdão. Nós somos o melhor que nós podemos ser. E aí isso é interessante até da gente lembrar, né? A gente exige do outro tanta coisa, nem a gente é quem a gente gostaria. Como que a gente exige do outro? Né? É bom pensar. Narinha, já me fez olhar quem foi autoritário comigo na infância para poder tratar. Gratidão. Que bom, Narinha. Nara, você pode procurar na polícia atendimento psicológico. Tem lá no FUSPOM, né? Você deve ter o FUSPOM, tem muito psicólogo excelente lá. Leide, mesmo quando superando, fazendo o limão da limonada, as feridas temem em lembrar algumas coisas, daí a importância da terapia. Exatamente, Leide. É o que eu falo, né? A gente não vai se livrar da criança, ela de vez em quando vai estar aqui, mas a gente tem que reconhecer, né? E aprender a lidar com as dores da vida atual sem cair naquele buraco, né? Acolher, saber, né? A gente vai ali entendendo como que a gente funciona, isso é muito importante mesmo. Deixa eu ver a hora, gente. Já são 9 horas. Claudinha, eu tentei compensar a falta de carinho sendo muito amiga dos meus filhos e muito carinhosa com eles. Também deu certo, como você e suas filhas. Que bom, Claudinha. E isso é uma quebra de padrão. A gente conseguiu romper com aquilo que fez mal. Isso é muito bom. E nem sempre a gente consegue, tá? Eu consigo ser extremamente amiga das minhas filhas. Extremamente. Se eu chamar elas aqui, elas dão um testemunho delas. A gente tem uma excelente relação. Mas eu não sou uma pessoa carinhosa, isso é uma coisa que eu não consigo. E não é com elas, eu não sou fofa com ninguém. Esse meu excesso de autossuficiência me deixou uma pessoa mais dura, né? Então, às vezes eu queria ser essa pessoa fofa, carinhosa, mas eu tenho dificuldade em demonstrar dessa forma. O meu amor aparece de outras formas, né? E elas já aprenderam a ler essas outras formas de amor. Eu não sou uma pessoa de ficar me rasgando em palavras doces ou ficar paparicando, enchendo de beijinho. Eu não sou assim. Infelizmente, eu queria ser, mas não consigo. Walt Disney, chegou tarde mesmo, que tô acabando, Walt Disney. Depois você corre lá no YouTube. Camila, eu elogio demais a minha sobrinha, mesmo com 3 aninhos, para que ela tenha autoestima elevada, saiba o seu valor mesmo criança. Com certeza, Camila, a gente tem que saber o nosso valor. Claudinha, foi com a ajuda de muita terapia. Que bom.
Prometo que vejo no YouTube. Sim, vai lá. Kátia, queria ser carinhosa com meus filhos, mas não consigo. Eu também não, Kátia. Tamo junto nessa. É claro que a gente sempre pode melhorar e tentar manifestar, né? Eu não sou dura, não sou... são as várias linguagens do amor, exatamente, Claudinha. É você perceber que você também tem a tua forma de manifestar amor, só não é daquela forma mais fofolete, carinhosa. Eu tenho uma amiga que é tão carinhosa, ela é toda assim, trata o marido igual um bebê, sabe? Aí, é carinhosa. Eu não sou assim com meu marido. Gente, é isso, é o que temos, né? Eu já sou inteligente, bem-sucedida, não dá pra ser fofa. A gente vai lidando com aquilo que a gente tem, gente, não tem jeito. Boa noite, Maluzinha. Tô acabando já tô nos finalmente, depois você assiste lá, tá bom? Mas é isso, gente, a gente também tem que se acolher, não se exigir, entender que nós somos hoje o que nós fomos sendo construídos ao longo da vida, especialmente na infância, quando a gente ainda era um serzinho ali, sem identidade, sem nosso cérebro ainda em formação, estabelecendo as conexões neurais. Então a gente tem ali uma história que traz onde a gente está. A gente tem que honrar a nossa própria história, né? Olhar para trás e honrar de onde a gente veio. Honrar não significa achar lindo e morrer de amores, né? Mas a gente honrar a nossa história. Eu sou o que sou hoje a partir daquilo que eu vivi. O que eu faço daqui para frente tá nas minhas mãos, né? E aí lembra a frase que é maravilhosa, né? Não importa o que fizeram de mim, importa o que eu faço com o que fizeram de mim. E a gente tem esse poder. Né? Não se entreguem nessa, meu Deus, eu tive uma história, né? Todo mundo tem dor, né? Todo mundo passou por momentos de dor, algumas pessoas mais, outras menos, mas a gente passa por dores muito graves na nossa vida. E aí ou a gente se afunda nelas, ou a gente sai do buraco e continua, e tem outras coisas, e constrói coisas lindas, e rompe padrões patológicos, e enxerga a vida que a gente tem. A vida pode ser muito doce. Muito doce. A gente tem que se permitir viver essas coisas e se libertar dessas dores, mágoas e culpas que a gente carrega. Sou dessa turma também, das não fofas, né, Dalma? Caprichos da Bel. Nossa, se essa live durasse mais uma hora, descobriria muito mais sobre mim. Ai, que bom. Eu era tão fofa. Eu já fui fofa também, tá, gente? Já fui bem fofa um dia. Quando minhas filhas eram bebês, eu era super fofa, enchia de beijo, de chamego. Hoje em dia já não consigo ser fofa assim, né? Nossa, deixa eu ver. Que live, que bom, Kátia. Vou ver sim, Solange, as situações da vida muitas vezes nos endurecem, é verdade. Geice, nossa, minha infância foi tão ruim. Aff. Ricardo, o mais importante é que você faz o melhor por elas. Esses tempos ela fez cirurgia, você junto, na prova vestibular você apoia? Não, com certeza. A presença é o melhor presente para os filhos. Sucesso, viu? Também acho, Ricardo. A presença é fundamental. Hélio, minha gata não é fofa, mas eu sou por 2, tá dando certo. Que bom, que bom. Kátia, boa noite, muito obrigada. Muito bom, acho lindo pessoas fofas. Eu também, Kátia, esse é o tipo de característica que eu olho e fico, ai, gente, que linda, né? Eu acho tão assim, tem gente que é docinha, né? De natureza, assim, aquela pessoa que é doce, que tem a fala macia. Eu já faço tipo Carlão, né? Desde que eu resolvo, essa mala tá pesada, eu carrego. Eu sou zero frágil. Claudinha, verdade, tentando me renovar sempre, metamorfose ambulante, já dizia Raul, é isso aí. Gente, é isso então, espero que vocês tenham gostado, eu adorei dessa conversa, é o tipo de conversa que eu adoro ter, eu acho que a gente pode voltar em outros momentos a falar disso, porque é a base do autoconhecimento, é a base de quem somos, é a base da terapia, então é super importante, eu adorei o tema da sugestão da Kátia, foi maravilhoso. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Quem não viu, que chegou depois, corre lá no YouTube que está imperdível. Eu sou um Carlão mesmo. Gente, ó, boa noite pra vocês e até a próxima live.